Olá, vamos fazer juntos mais uma aula da disciplina de redes neurais artificiais. O assunto de hoje é redes neurais multicamadas. Vamos nessa? Os tópicos a serem abordados nesta aula serão arquiteturas de redes neurais multicamadas, algoritmo de retropropagação, técnicas de regularização, exemplos de aplicações de redes neurais multicamadas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a arquitetura MLP e como ela é construída, ajustar os parâmetros da rede para otimizar seu desempenho, implementar o algoritmo de retropropagação para treinar uma MLP e aplicar MLPs em tarefas complexas de classificação, reconhecimento e previsão. Quando nós pensamos em rede neural de multicamada, nós temos as camadas das redes neurais como que nós chamamos de escondidas, tá? Então imagina que você vai ter etapas, tá? Essas etapas entre uma fase e outra se cruzam e automaticamente passam para a próxima fase. Porém, enquanto eu não chego na fase atual, essas camadas estão escondidas. Então, essa multicamada vai aparecendo conforme ela está carregando. Sabe quando, por exemplo, você está copiando um arquivo de um local para o outro e aí você tem o que eu programei muito em VB6, a gente chamava de Progress Bar. O Progress Bar é hoje, como os computadores estão mais rápido, o Progress Bar muitas vezes nem aparece, ou quando aparece, aparece muito rápido. Mas quem lembra, ou se alguém fez transferência de algum arquivo muito longo, vai lembrar que essa barra de progressão, ela vai avançando, né? E imagina que ela é um retângulo vazio e ela vai pintando de azul ou qualquer cor, enfim, conforme vai avançando. As multicamadas funcionam da mesma forma. Elas estão escondidas e conforme a entrada das informações vão sendo processadas até chegar nas saídas, elas vão aparecendo. O treinamento de redes neurais multicamadas é realizado a partir da retropropagação de erro. Esse método consiste em calcular o erro entre a saída da rede e o valor real desejado e propagar esse erro de volta pela rede, ajustando os pesos das conexões entre os neurônios para minimizar o erro. Então imagina que entre a entrada e a saída, você tem todo o cálculo do erro toda hora, tá? Imagina, você tem a entrada. Cada fase de camada que ele vai avançando, ele vai sempre ter um cálculo de erro. Se a gente pensar em um processo, né, de entrada, processo e saída, fluxo básico, em qualquer livro ele vai ser desenhado uma caixa como entrada, outra caixa como processo, outra caixa como saída. A entrada liga o processo liga a saída e a saída retroalimenta a entrada. É exatamente assim que acontece esse processo de retropropagação. O ajuste de erro da retropropagação acontece justamente para criar esses recálculos e automaticamente trazer respostas melhores a cada nova resposta, que é quando a gente pensa em redes neurais artificiais no que nós chamamos de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina só acontece porque na mudança entre uma etapa e outra, entre uma camada e outra, existe um cálculo, um recálculo de ajuste. E assim, a camada que estava escondida volta em evidência com esse recálculo. Passa para a próxima que estava escondida, entrando em evidência
passando por esse recálculo. É como se todo dia você perguntasse alguma coisa para a mesma pessoa e cada vez, cada novo dia, a pessoa responde o que ela havia respondido no dia anterior com uma melhora na resposta. É literalmente isso que acontece. Por isso que a inteligência artificial, nos próximos tempos, vai ter um crescimento escalonável. Por quê? Ela vai manter o que ela já aprendeu e vai ganhar nova aprendizagem. Por quê? Porque existe esse recálculo de rota o tempo inteiro nas mudanças de camadas. Esses recálculos acontecem com o que nós chamamos de ajuste apropriado, sobajuste e sobreajuste. Essa etapa de ajustes acontecem conforme os erros vão surgindo. No ajuste apropriado, ele vem conforme a observação que foi falado ou que foi demonstrado. Lembrando que, por natureza, a gente acaba falando só de texto, mas se a gente pensar em geração de imagem, em geração também de mídia, de áudio, de som, né, de som, de imagem, é a mesma coisa. Automaticamente, esses ajustes acontecem para a próxima etapa. Esse ajuste pode ser supervisionado e direcionado ou ele pode ser feito de uma forma geral, tá? Fazendo com que ele aconteça antes ou até mesmo depois das novas respostas. Esses ajustes, né, essas redes neurais multicamadas, também conhecidas como MLPs, são usadas em muitas aplicações de aprendizado de máquina, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? Porque ela inclui o processamento da linguagem natural, cujas tarefas mais comuns são classificação de texto e tradução automática. Automaticamente, você tem essa entrada, você tem uma base de conhecimento e você tem esse ajuste. Em cima disso, cada nova fala ou cada nova imagem ou cada novo texto passa por esse ajuste multicamada, sendo melhorado na sua próxima versão. De uma forma geral, quando a gente pensa em redes neurais multicamadas, elas têm diversas aplicações e elas acabam acontecendo para trazer as melhoras dos resultados anteriores, sempre passando etapa por etapa, criando o aprendizado de máquina, criando aí o que nós chamamos de machine learning, para poder ter esses resultados. Se você pensar na busca de um resultado de um diagnóstico médico, por exemplo, de um exame que foi feito X vezes, ele vai te dar X respostas. Um exame que tem X elevado a 10 vezes as entradas ou tipos de exames que já foram feitos, automaticamente essas imagens médicas vão ser ainda melhores. Se a gente voltar no tempo, e é até legal a gente dar esse exemplo de imagem médica, as imagens médicas elas são muito impactadas nesses momentos de redes neurais multicamadas. Cada vez mais você consegue ter diagnósticos mais assertivos por meio da utilização de inteligência artificial. Para melhorar ainda mais a sua aprendizagem de redes neurais multicamada, eu trago uma dica de vídeo e uma dica de livro para vocês. Vamos lá? Na dica de leitura, eu trago aplicações de redes neurais na identificação de falhas em sistemas de potência, tá? Então, utilizando aí as redes neurais multicamadas no meio da eletrônica. E na dica de vídeo, eu trago aí uma questão de redes neurais, trabalhando o perceptron em multicamadas. Então a gente está aí unindo tanto a aula de perceptron quanto com essa aula aí de multicamada, onde você tem toda a questão de ver como ela funciona e como elas são treinadas usando, né, esses algoritmos de propagação. Espero que você tenha entendido essa aula de redes neurais multicamadas e eu vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!